A pergunta está relacionada à infraestrutura, que eu acredito que é o principal. Eu não sei, quando vocês conversam com as pessoas, falando de Joinville especificamente, a infraestrutura é uma demanda muito apresentada, problemas apresentados, questionamentos feitos pelo joinvilense. Bom, o deputado Rodrigo Coelho está aqui, aproveito já para lhe dar o bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, deputado. Bom dia, Ananias, bom dia, Sabrina, William, bom dia, Coronel Armando, bom dia, Darcy, aos ouvintes, é um prazer nós estar aqui com vocês. Então vamos lá, a pergunta relacionada à infraestrutura, o que vocês têm escutado das pessoas, as demandas das autoridades, e que vocês, indo para Brasília, conseguem, na atuação legislativa, mas também na busca, de alguma forma, contribuir na infraestrutura, e o que vocês têm conseguido, de forma efetiva, trazer em Joinville, ou buscar como fiscalizadores, ou buscar apoio, né, que isso é muito possível, os parlamentares conseguem muito isso, ou até como emendas, que é uma possibilidade dos parlamentares. Relacionado à infraestrutura é a pergunta. Coronel Armando pode começar respondendo? Bom, Ananias, primeiro, esse é um tema que todos os parlamentares de Santa Catarina atuam nessa área, porque o nosso estado tem carências grandes em vias estruturantes. Aqui na nossa região BR-280, que a gente sabe a importância dela para o turismo e para as cargas ali, quando desce de Joinville para São Francisco, é uma área que sempre nos demandam, e a gente tenta em conjunto, individualmente, resolver isso. É uma pauta nossa. Infelizmente, a nossa legislação ela não favorece você construir uma estrada, você tem dificuldade com terras indígenas, você tem dificuldade com a área ambiental. Então isso acaba dificultando, e é uma área bastante sensível ali. Nós temos canal linguado, reserva indígena, temos indenizações fortes, e essa obra tem andado muito devagar. É uma demanda que nós todos temos. Já conversei com o ministro Tarcísio, conversamos com o presidente, estamos marcando uma audiência com o presidente no intuito de conseguir recursos para essa área, mas e de forma individual nós temos pouco, porque o volume de recursos ali é muito grande para você concluir os trechos. Nessa BR-280, o trecho que anda mais rápido é o trecho que vai ali da BR-101 a Jaraguá do Sul. Ali é o trecho que a gente pode dizer que está andando. No nosso trecho de BR-280 anda muito pouco. Então eu falo de infraestrutura de maneira geral. Tem na área que é o aeroporto de Navegantes, que foi concedida a iniciativa privada, mas nós ficamos só com uma pista, gostaríamos de ter duas. Quando se trabalha em concessões, a BR-280, a 101 teve uma revisão do seu pedágio, e esse pedágio que engloba os municípios de Garuva, Barra Velha, Tijucas e depois Paulo Lopes. Na verdade, todo o recurso do pedágio ele está sendo utilizado, e isso é uma falha. Nós não conseguimos sensibilizar o ministro da Infraestrutura. Ele foi para o contorno rodoviário de Florianópolis. São 53 quilômetros, com 5 túneis, mas o pedágio ele começa em Garuva, então é um trecho muito grande. Nós tentamos, em conjunto aqui, fizemos reuniões para ver a possibilidade de fazer a marginais de Joinville e novos viadutos. Então todos nós trabalhamos juntos nessa área. E eu acho também, eu vou deixar os outros falarem, já que eu já comecei a falar sobre isso. Bom, aproveitando, deputado Darcy, tem a sua atuação relacionada ao Código Florestal, não é? E algumas mudanças até na legislação, e que afetam diretamente esse setor também, podemos dizer assim, né? Isso, a minha saudação ao Rodrigo, também a todos. Ananias, com relação à infraestrutura, primeiramente, eu vou na linha do deputado Coronel Armando. Primeiro que nós, a bancada de Joinville, nós somos bairristas, e nós trabalhamos unidos em Brasília. Todos por Joinville, todos pelo norte e por Santa Catarina. Então, no que diz respeito a 280, nós demos azar, porque quando o Brasil começou a dar certo, veio a pandemia, o orçamento caiu, né? O governador Moisés agora colocou 50 milhões, temos que citar esse fato, nos ajudou, né? E a 280 está andando, mas precisaria de mais recursos, mas dada a crise do Brasil, nós não conseguimos, mas temos cobrado e lutado duramente. Mesmo nós apoiamos o Bolsonaro,
mas a gente tem sido duro com o presidente que diz respeito a esses recursos da 280, que é fundamental para nós. E com relação à infraestrutura de Joinville, nós temos grandes obras aqui que tem que ser feitas no município e com certeza o prefeito Adriano vai tocar, né, buscando recursos de financiamento, Caixa Econômica, Banco do Brasil, porque das emendas nós temos 13 milhões de emendas individuais, né, nós temos 16 milhões e mais 13 milhões de emendas coletivas. Quer dizer, se esperar grandes obras, deputados, de infraestrutura em Joinville com dinheiro de emenda, não vai ter, nós não temos dinheiro. Porque a gente dá lá 100 mil para uma entidade, 200 para outra, 500 para outra, uma pequena obra aí no bairro, o Rodrigo deu, o Armando deu, eu dei lá pro Costa e Silva para ligar ali o Vila Nova, né, e para a saúde, e o dinheiro acaba, né? Então, com certeza, a Autocar, a Jaceguai, já tem comício do governo Moisés, né? Temos que pensar a duplicação da Dona Francisco, o Exucá, a Maistra está sendo feita, a Santos Dumont, a futura abertura da Marquês de Olinda, e são obras que com certeza o prefeito tem condição de tocar, porque tem condição de financiar a longo prazo esses recursos. Com relação ao projeto do Código Florestal, eu tive a honra de ser designado pelo Arthur Lira relator. Então nós tínhamos lá 5 projetos tramitando lá, que tratava desse assunto, porque o STJ, né, deputados, absurdamente, vergonhosamente, perdeu o juízo. Aliás, o judiciário tem perdido o juízo em Brasília nos últimos anos, decidiu que tinha que aplicar o Código Florestal que vale para a Amazônia, em Joinville, na área urbana. Em São Paulo, no Rio, imagine, loucura, um córrego de meio metro podre, degradado, porque na área urbana praticamente está tudo degradado e poluído. Você tem que dar um recuo de 30. E se o rio tem acima de 10, tem que dar de 50. E assim sucessivamente. Então eu fui o relator, fizemos lá um relatório ouvindo todos, os deputados aqui, o Rodrigo e o Armando participaram ativamente, as entidades empresariais, o Brasil inteiro, mesmo contra o PT, contra a oposição, que bateu muito na gente, parte da imprensa nacional também, não entendeu. Eu fiz um relatório dizendo o quê? Fazendo aquilo que o ex-governador Luiz Henrique sonhou a vida inteira, dando autonomia para os municípios. Então agora foi sancionado pelo presidente Bolsonaro, né? E o prefeito Adriano, com a Câmara de Vereadores, eles têm a autonomia para fazer a lei municipal. Então, dependendo do rio, pode ser 5. O vereador Maurício Peixe, inclusive, essa semana já falou que é uma das pautas do ano. Por exemplo, o Rio Matias, que está tubulado, virou drenagem, não tem que ter recuo nenhum. Agora o rio, vamos pegar aqui o Timbó aqui, que passa aqui no centro, que está degradado, está poluído, pode ser 5 de recuo. Agora o Cachoeira pode ser 10, pode ser 15. Então, conforme o levantamento socioambiental do município, cada município faz a sua lei. E com isso, para encerrar, nós resolvemos o problema do Brasil e nós vamos regularizar milhões de residências e comércios no nosso país. Deputado Rodrigo, emendas, eu vejo que você tem batido forte nisso, da destinação para emendas a Joinville. Falando em infraestrutura, como é que tem sido esse trabalho junto ao Poder Público Municipal de Joinville para trabalhar também e ajudar nesse quesito aqui em Joinville? Perfeito, Anisa. Ratificar o que foi dito aqui pelos meus colegas deputado Armando e Darcy, dizer que o nosso partido é Joinville. Nesse que eu faço um parênteses, esse ano tem eleição, assim como os deputados também Fábio e Chodinho de Araguá, nós somos os 5 da região Norte-Nordeste. Poderíamos ter até mais 6, 7 deputados. A região nossa tem um eleitorado importante então votar em quem é daqui, porque na hora de dividir o recurso, que já é pouco, acaba muitas vezes indo para outras regiões do estado. Como bem falou aqui o deputado Armando, no pedágio da 101, conseguiu-se, através da articulação dos deputados de Florianópolis, levar grande parte do recurso para o contorno rodoviário, lá da Grande Florianópolis. Vai beneficiar o estado todo, mas sabemos nós que Joinville, região, maior cidade do estado e a região mais rica de Santa Catarina, precisa de uma atenção um pouco maior do governo federal em recursos. Todos aqui fazemos parte da base do governo Bolsonaro, mas não somos concordamos com tudo que ele fala ou faz, em especial com os recursos dispensados ao trecho 1 da 280, que engloba Araquari até São Francisco do Sul, que ano passado foi empenhado apenas 10 milhões de reais, quando o ideal seria pelo próprio DENIT 100 milhões. É quase impossível nós, através de emendas individuais, ajudarem com recurso.
Eu enviei, por exemplo, 1 milhão para a Serra do Dom Francisco para colaborar com obras emergenciais lá de colaboração, está sendo feito melhorias. 4 milhões para o Autocardef para duplicar aqui, 2 milhões para ataque para duplicar aquele trecho lá no Brasília, no Morro do Meio e até no Vila Nova. Mas são melhorias que vão aos poucos sendo ajudadas. Mais importante que as pessoas que no ano passado, 2020 em especial, foram quase 1/3 de abstenção, participem das eleições e votem em candidatos que são de Joinville. Isso faz diferença lá em Brasília, Ananias, quem está nos assistindo. Faz diferença enorme, recursos são poucos, né, mas esse ano, por decisão do Congresso Nacional, inclusive, foram suspensas desde 2020, início da pandemia, as dívidas dos estados com a União. Então o estado de Santa Catarina hoje está com recurso um pouco além do normal dos últimos anos e está, inclusive, dando recursos a rodovias federais. Porque quem transita pela rodovia não quer saber se é rodovia municipal, estadual ou federal. Quer uma rodovia boa, em qualidade e com segurança para si e sua família. Então foi dado recursos para, no caso, 280 e outras rodovias federais. Foram criticados na época, o governador Moisés, mas eu aplaudo essa iniciativa porque agilizou, em especial, o trecho da 470 lá em Navegantes, por exemplo, e um trecho mais próximo aqui a gente na região de Araguara-Mirim, Massaranduba, Xereda, enfim, até quase Jaraguá. Mas a gente espera que esse ano, né, a atenção maior, finalizando essas obras, sejam dadas a esse trecho aqui de um pouco mais de 40 quilômetros que vai até São Francisco, que inclusive está emperrando não só o crescimento do porto, mas da própria cidade, das praias, já que as pessoas estão optando por regiões um pouco mais fáceis de acesso, né, e vemos aqui o Porto Tapuá, que o acesso é outro, crescendo, né, sendo que o nosso Porto de São Francisco é importantíssimo, não só para a cidade de São Francisco, mas para Joinville e região. Então estamos unidos aqui em busca de recursos, nesse é o nosso papel, além de legislar, aprovar as grandes reformas que o Brasil precisa, e queira Deus que a pandemia esteja na reta final, com o avanço da vacinação, importante isso, e o Brasil vai, se não fosse a pandemia, estaria voando aí, né, estaria entre os melhores países do mundo, sem dúvida. Mas infelizmente veio a pandemia, estamos superando ela, várias vidas foram perdidas, é lamentável, é muito triste isso, mas vamos retomar sem dúvida alguma crescimento e dando dignidade e emprego a todos. A minha pergunta, a gente falou muito há pouco agora sobre prestação de contas na área de infraestrutura, mas a minha pergunta é daqui para frente. A gente tem eleição esse ano, como o deputado Rodrigo Coelho lembrou, e a gente viveu na última eleição um momento em que novos nomes surgiram, o próprio governo do estado aqui, de Santa Catarina, e que de repente passou por algumas situações que as pessoas olharam e pensaram, opa, será que um nome novo significa algo que realmente venha mudar? E a gente tem aí 3 deputados que têm a experiência enquanto políticos, seja pelo tempo de carreira ou pelo tempo de conhecimento, até porque o deputado Coronel Armando, o deputado Rodrigo Coelho, primeira legislatura como deputado federal, o deputado Darcy também, falando com a gente aí, mas tem essa experiência vasta como presidente da Câmara, enfim, cada um tem o seu histórico. E a minha pergunta é a expectativa para a eleição esse ano. A gente viu na eleição passada um desafio com fake news, esse pensamento do, tem que mudar, e pela experiência deles, como é que eles avaliam quem é o político de hoje e que vai estar pedindo voto nas próximas eleições? Obrigado, Sabrina. Eu sempre prezei pela transparência e não vai ser diferente esse ano. Eu sou pré-candidato hoje à reeleição. Estou no Podemos, passei por um difícil no PSB por apoiar o presidente Bolsonaro. Houve até desligamento do partido, tive que entrar com uma ação judicial para sair. Hoje estou no Podemos. Nosso pré-candidato a governador é o prefeito Fabrício, de Balneário Camboriú, no caso do Podemos. Mas eu acredito que esse ano o eleitor, já mostrou isso em 2020, não vai ser aquela indignação que foi em 2018, onde houve uma votação expressiva no presidente Bolsonaro e nos candidatos que faziam parte do seu partido ou da sua aliança. Eu penso que as pessoas vão, no nosso caso, Joinville, Santa Catarina, votar no presidente Bolsonaro, na sua grande maioria, mas vão escolher o senador, o governador, o deputado federal e o estadual. E talvez, creio eu, que o serviço prestado do parlamentar, aquilo que ele fez, sendo novo ou não, ou que no caso nosso, que vão à reeleição certamente aqui, Armando e Darcy, fizemos nos 4 anos, vai contar muito na hora do eleitor pesar no seu voto sim ou não à reeleição. Então, eu penso que vai acontecer isso, não vai ter um voto de indignação lá na mudança, sempre há com certeza um ou outro, e esse ano vai ser a primeira eleição dos federais, estaduais também, em que não haverá coligação.
Isso aconteceu já para vereador, mas para deputado vai ser a primeira vez. Então os partidos vão ter que lançar candidatos, vão ser menos. Antes se lançava, por exemplo, para federal 24 candidatos. Agora vão ser 17 candidatos cada partido. Estadual eram 60 candidatos. Cada partido ou coligação. Agora vão ser 41, né, que é 100% mais um. Então vão ser menos candidatos. Né, e eu aqui ratifico o apelo que eu fiz. Porque eu acho que vai ter uma campanha das entidades, da própria imprensa, creio eu, de votar em quem é da cidade. Isso faz diferença, faz uma importância tremenda na hora da busca de recursos para o nosso estado e para a nossa cidade e região. Bom, Sabrina, bom dia aos ouvintes. Eu acho importante isso que o Rodrigo falou, eu acho que todos nós temos que ser avaliados, eu acho que é uma obrigação da população valorizar o seu voto, eu gostaria que isso fosse muito mais claro. A população de Joinville, ela é a que tem mais condições de eleger parlamentares, porque é o maior colégio eleitoral, e nós somos 16 representantes do estado. Então, 295 municípios, poucos municípios têm deputado da sua região. E pelo volume nós temos possibilidade de ter muitos deputados, mas temos que ser avaliados. Cada um de nós fez o seu trabalho, tem a coerência. Eu sou bolsonarista, estudei com o Bolsonaro já foi tomar café lá em casa, então eu sempre defendo o Bolsonaro e as pautas do governo. Isso às vezes traz um desgaste para a gente, porque algumas pautas do governo não são as pautas, talvez aquelas mais ventiladas na imprensa, mas é pauta do governo que a gente defende e faz parte da forma militar de trabalhar, a disciplina intelectual quando as decisões são tomadas. Em relação ao meu trabalho, eu também eu preciso melhorar a divulgação, nós temos que ser mais conhecidos, tanto o Darcy como o Rodrigo já tinham uma experiência parlamentar antiga, como vereadores, o Rodrigo vice-prefeito, o Darcy já também presidente da Câmara, trabalhou em outros órgãos, e eu entrei vindo do Exército, então sou uma pessoa que não sou conhecida, mas eu atuo em todas as áreas aqui de Joinville. Na área de educação, a gente conseguiu quadras cobertas para 2 escolas, uma no Comás, uma no Jardim Paraíso. Nós conseguimos destinar recursos para saúde, muitos recursos, e aqui eu quero fazer uma cobrança. Mandei desde 2019 mais de 3 milhões para construir um novo naipe aqui em Joinville, e ele não foi construído ainda. Segurança pública, segurança nacional e cultura, a gente tem trabalhado muito. Então eu acho que a avaliação tem que ser da população, e essa avaliação ela tem que ser justa, evitar às vezes algumas demandas e evitando-se fake news, ver o trabalho que cada um tem desenvolvido. Acho que o Joinville tem bons representantes e pode ter ainda mais. Olha, com certeza absoluta, a bancada de Joinville, eu, o Coelho e o Armando trabalhamos unidos e em defesa forte de Joinville e do nosso estado. E a nossa bancada tem destaque em Brasília, né, Rodrigo, nas comissões, no plenário, na atuação dos ministérios, e eu acredito, viu, Sabrina, minha saudação a você, futura mamãe, novamente, que a população vai analisar não só a renovação, vai analisar também, principalmente, o trabalho de cada um, o desempenho de cada um, que não basta ser novo, né? Você precisa mostrar trabalho, você precisa atuar e fazer a diferença, e a bancada de Joinville é muito boa em Brasília. E com relação ao eleitor, acho que a campanha tem que ser com 2 viés. Ananias, você tem razão. E a imprensa pode e deve puxar isso junto com as entidades. Ou seja, votar, ser bairrista, manter esse espírito bairrista que nós temos, que o Joinvilense tem no sangue, né, que é votar nos deputados aqui do Joinville. Nós podemos ter 4 federais, 5, nós podemos ter 6 ou 7 estaduais aqui em Joinville. São 400 mil votos. E o segundo viés é fazer a campanha para que as pessoas vão às urnas, porque nós temos tido em torno de 30% de abstenção. Não podemos julgar pela janela 100 mil votos, viu, senhores deputados? Então eu encerro dizendo de que nós acreditamos nesse governo, estamos apoiando o governo federal. Agora nós temos um desafio. Qual é o desafio? O desafio apesar dessa crise econômica que o vírus provocou no Brasil e no mundo, o nosso desafio, a nossa luta é cuidar, segurar o preço da comida. Está muito alto. O trabalhador, o pobre, o simples está sentindo muito. E dos combustíveis. Eu acredito nisso. Essa vai ser a nossa luta do parlamento e também do nosso presidente. Deputado Coronel Armando, deputado Darcy de Matos e deputado Rodrigo Coelho. A última pergunta que fazemos a eles é qual é o principal
a pauta de maior destaque, uma crítica, o que achou que poderia ter feito ou que deixou a desejar, uma atuação, um voto, enfim. E também o que pode ser feito ao longo desse ano, último ano do mandato. 2 minutinhos, acho que a gente consegue a resposta dos 3, começando com o deputado Darcy de Matos. Bem, com relação à atuação relevante minha em Brasília, eu destaco essa relatoria que derrubou a aplicação do Código Florestal na área urbana do Brasil. Foi um momento importante na minha estada em Brasília, né, e que pude interagir com o Brasil inteiro, e esse relatório que dá autonomia para os municípios indo na linha do Pacto Federativo, porque a vida não acontece em Brasília, a vida acontece aqui nos municípios. A deficiência, todos nós temos deficiência, ninguém é perfeito, né? Eu acho que eu poderia ser melhor, eu poderia estar mais presente, eu poderia ter atuado mais, apresentado mais projetos, todos nós temos deficiência, eu reconheço as minhas também. E o futuro esse ano, apesar de ser um ano eleitoral, né, nós vamos continuar, eu vou continuar defendendo o governo, acreditando no Brasil, e como disse, o desafio nosso é a questão da comida e combustível, que eu acredito que nós vamos resolver, nós vamos promover a retomada econômica do Brasil. E eu encerro, não poderia deixar de falar também, reforçar o que o Armando falou, nós vamos continuar batendo e lutando pela a marginal de Piraberaba, o trevo de Jaraguá, da BR-101, que vai ajudar muito a nossa mobilidade. Nós vamos retomar agora, nós 3 deputados, já tratamos ano passado de sentar com o ministro Tarcísio para tentar incluir a retirada do trem da Zona Sul, que é penalizada, nessa outorga das ferrovias do sul do Brasil, porque dinheiro público não tem, mas nessa outorga, né, nós podemos incluir a retirada do trem que acaba com a Zona Sul. Isso não é justo com a Zona Sul de Joinville. E também eu não posso errar, Ananias, sem fazer uma observação. A Câmara de Vereadores, prefeito municipal, o Ministério Público precisam resolver a questão dos 50 milhões de reais que foram enterrados no Rio Matias e que não resolveu as enchentes de Joinville. E enquanto os bairros têm muitas dificuldades, esse dinheiro é preciso dar um norte e dar uma solução para a nossa cidade com relação a isso. Deputado Coronel Armando. Bom, Ananias, é uma pergunta que a gente falar da Câmara, eu sou novo na Câmara, e você chega na Câmara com uma expectativa que você vai ter uma atuação muito grande, mas você tem um enquadramento dentro da Câmara. Um deputado não é igual aos outros, tem líderes de partidos que definem as pautas, então nem sempre a gente consegue aquela pauta que a gente deseja que ela ande, porque é o consenso decisão da liderança. Então nós temos uma atuação limitada. Eu atuo muito nas comissões e fui vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa. Essa comissão é a segunda mais importante lá, depois da CCJ. Eu consegui ser vice, representando ali interesses nacionais, interesses também da defesa. E várias pautas que andam nas comissões. Eu acho que todos nós temos um trabalho que o eleitor não conhece. O eleitor vê o ponto final. Mas o nosso trabalho é grande dentro das comissões, onde a gente aperfeiçoa leis e faz as nossas propostas. Então eu atuei muito com leis para a área de saúde, é uma bandeira nossa, ainda mais com um período de pandemia. Mandei vários projetos de lei, projetos de eletrodependentes, projeto de telemedicina. Começou com uma proposta minha, que minha esposa, que é psicóloga, trouxe. Luiz, nós vamos ter problema, e hoje é uma coisa que está sendo aprovada, e vários outros. Eu acho que a telemedicina é um projeto que pode destacar a minha iniciativa, doação de órgãos também. No aspecto de apoio ao presidente, é muito fácil estar ao lado do Bolsonaro, e eu vou estar ao lado dele, mas tem que ver que nós não podemos só estar ao lado, tem que ver como nós atuamos, qual é a nossa coerência ao defender as bandeiras, o que nós fazemos. Então acho que isso vai ser muito importante para o eleitor. E aqui em Joinville eu quero fazer que nós apoiamos o prefeito, apoiamos não por ser o prefeito, mas por ser o representante da cidade, e nós temos que também cobrar isso. Eu tenho emendas aí para a saúde do naipe há 3 anos, já tem quase 4 milhões e não é construído um novo naipe. Então faço essa cobrança aqui e atuação em todas as áreas que a gente faz junto. Eu vou falar, a gente vai divulgar de outra forma agora. Mas agradeço aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Deputado Rodrigo Coelho. Perfeito. Na linha, meus colegas Armando e Darcy, a gente foi com o grande objetivo de resgatar a importância e o protagonismo de Joinville e região. Penso que dentro das limitações de 2 anos de pandemia que afetou não só o Brasil, mas o mundo, e nossa região em especial, trouxemos muitos recursos que vão ajudar, estão ajudando
né, na cidade de Joinville e toda a região. Acho que essa é a grande, sem dúvida, conquista de nosso estado, que tem apenas 1% do território nacional. Nós somos o quinto estado que mais arrecada no Brasil, mas nós, deputados, somos 2% do Congresso Nacional, somos 16 deputados apenas. Então isso, na hora da divisão do recurso, pesa um pouco. Por isso que esse nosso apelo reiterado de votar em quem é de Joinville, quem é daqui, que vai, sem dúvida, ajudar na busca de recursos. Pautei muito forte a minha atuação na ciência e tecnologia, na educação. Não vejo o Brasil, o nosso estado e nossa cidade sair, ainda mais depois desses 2 anos de pandemia, sem investir forte em educação. Assumi a coordenação da Frente Digital, que vai estar responsável por acompanhar mais de perto a implantação do 5G, que vai ser uma revolução em nosso Brasil, não só no agro, na medicina, na educação, mas também na geração de emprego e renda. Nós temos que dar dignidade às pessoas. Muita grana hoje, né? E sem, em especial, esquecer dos mais simples. Nós temos Joinville, por exemplo, teve mais de 100 mil pessoas que receberam o auxílio emergencial. Então temos pessoas carentes que precisam de uma atuação mais próxima do Estado. E com relação à atuação junto à Prefeitura Municipal, enviamos recursos, estamos muito próximos, tem várias delas saindo, né, de recursos que enviamos, e vamos continuar enviando. Nosso partido é Joinville, bandeiras partidárias se levantam no momento da eleição, mas na hora de buscar recursos e implementá-los, acho que tem que esquecer qualquer tipo de divergência que houve em eleições e buscar trazer e implementar isso para benefício do mundo joinvilense que não quer saber de partido A, né, ou B.